Política, economia, cultura, temas urgentes e importantes da ordem do dia, mudam as nossas vidas. A gente precisa falar sobre isso. Eu não sei você, mas eu, desde pequeno, gosto do assunto de política, economia, cultura e como isso modifica a nossa vida. Sim, cada um desses assuntos, cada uma dessas áreas tem uma repercussão concreta na sua vida. Se você anda de ônibus ou se você tem o seu carro próprio, se o seu salário é de profissional liberal ou se você é concursado, se você estuda numa escola pública ou privada, se você tem uma casa própria ou alugada, se você vai para o cinema ou se você assiste Netflix. Tudo isso, sim, tudo isso tem toda a relação do mundo com política e sociedade, e por isso é tão necessário discutir esses assuntos, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo próximo das eleições. Durante muito tempo eu me questionei sobre qual seria o melhor caminho para entender esses pontos e como fazer para que eu pudesse influir de alguma forma nisso. Desde pequeno, especialmente enquanto adolescente e jovem, eu comecei a ler cada vez mais e a me interessar mais por esse tema. Mas ao mesmo tempo, como eu tenho uma relação com a fé, como eu sou cristão e católico, eu me questionava onde eu poderia encontrar argumentos sérios para que eu entendesse a partir da fé aquilo que eu queria mudar na política, na economia, na cultura e em todos os assuntos relacionados à sociedade. Existem muitas formas, muitos autores, muitas teorias para entender todos esses assuntos. Aqui mesmo no YouTube existem vários canais que vão falar sobre isso. Porém, existe uma certa dificuldade de encontrar material, também aqui no YouTube, que fale a partir da fé, a partir de alguém que tem uma religião, sobre esses temas. Eu recebo muitos comentários de pessoas que são católicas, são evangélicas, ou mesmo possuem outra convicção religiosa, ou mesmo não possuem nenhuma convicção religiosa, porém gostariam de saber o que a igreja, o que a religião pensa sobre esses assuntos. Sim, existe um documento que reúne todo o pensamento de forma orgânica da Igreja Católica e se chama Compêndio da Doutrina Social da Igreja. É esse livro aqui. Esse livro ele foi publicado em 2004, portanto, durante o pontificado de João Paulo II, um trabalho realizado pelo Pontifício Conselho Justiça e Paz. É um órgão dentro do Vaticano que procura discutir e influir socialmente no mundo inteiro a partir dos projetos sociais da Igreja. Se você se interessa para ver um episódio sobre os trabalhos sociais da Igreja Católica no mundo todo, comenta aqui nos comentários para eu ter uma ideia disso. João Paulo II então propôs que através de um documento se reunisse o pensamento completo da Igreja Católica sobre esses temas, começando sobretudo de uma encíclica muito importante publicada em 1891 pelo Papa Leão XIII, chamada Rerum Novarum. Rerum Novarum, em latim, significa das coisas novas, sobre as coisas novas. Nessa encíclica, Leão XIII, ele vai falar sobretudo sobre a situação do proletariado, dos trabalhadores, na Europa no final do século XIX. Especialmente como a nascente democracia liberal estava tomando espaço no mundo inteiro. Então, como o Estado deveria trabalhar tendo em vista o bem comum e como a propriedade privada, que segundo a Igreja é um direito, deveria também ter uma preocupação com o bem comum. Através desse livro, nós vamos ter uma série de temáticas e compreender, a partir dos 2000 anos de experiência da Igreja, como as pessoas de fé podem compreender e fazer suas escolhas sobre cada um desses temas. Quais são os temas principais? Então, política, economia, meio ambiente, cultura, direito internacional, ética, moral, legislação, como você está percebendo, uma grande gama, uma quantidade enorme de documentos e de temas elaborados para nos ajudar a entender tudo isso que se passa na nossa vida real, na nossa vida prática, para nós fazermos boas escolhas tendo em vista, atenção, o bem comum. Guarde isso, o bem comum. Gabriel, esse documento, ele é feito somente para católicos e para pessoas que têm fé? Não. Na própria introdução do compêndio se fala sobre duas realidades que a Igreja Católica propõe: ad intra, ad extra. Ad intra significa internamente. Para os católicos, esse documento tem uma serventia clara, mas também ad extra, ou seja, esse documento pode ser lido por pessoas
não católicas, pessoas que não têm uma convicção religiosa, pessoas que nem mesmo creem em Deus. Por quê? Você vai perceber que aquilo que o documento propõe não é somente para uma realidade católica, para uma sociedade que tivesse como objetivo a Igreja Católica, mas para todo o conjunto da sociedade, porque a própria Igreja Católica entende que o mundo real ele é feito por pessoas católicas e não católicas, pessoas que creem e pessoas que não creem. E a proposta de uma política nova, a proposta de uma economia nova deve servir a todos os interesses. Então, a partir de agora, nos próximos episódios, a gente vai tratar sobre alguns temas da atualidade, da ordem do dia, da nossa vida prática, através de uma visão de fé sobre cada um desses temas. Você vai perceber que tudo aquilo que nós vamos falar, tendo em vista a fé, tem uma repercussão concreta no mundo prático. E quem sabe, isso pode nos ajudar a fazer melhores escolhas, por exemplo, nas eleições que se aproximam.